Fala, galera! Sejam bem-vindos à live de aquecimento para a Semana da Agenda de 10 mil. E essa é a nossa quarta live, hoje com um tema muito especial. Eu vou compartilhar aqui para vocês a nossa tela com uma nova abordagem sobre as nossas lives, né? Que hoje nós vamos falar sobre como ter uma agenda de 10 mil sendo professor de natação. Será que é possível? E aí a gente começa falando sobre alguns pontos para que você entenda se é possível ou não ter essa agenda de 10 mil. Primeiro, um professor de natação consegue ganhar 10 mil reais por mês? Será que isso é possível mesmo? A gente tem essa dúvida, é uma dúvida muito comum, porque culturalmente foi estabelecido que a profissão de educação física ela é desvalorizada, né? E existem vários padrões aí no dia a dia que professor de natação não recebe mais que 18, 16 reais a hora aula, que o professor de natação é desvalorizado, que o profissional de educação física ele precisa trabalhar muito para ganhar dinheiro, mas a primeira parte que a gente fala sobre essa aula é que para você entender se é possível ou não ter uma agenda de 10 mil, você precisa mudar a sua mentalidade, você precisa abrir a sua mente para o universo de possibilidades que tem ao seu redor, que às vezes você não está enxergando e que você talvez seja o seu maior problema. Ou seja, o que te atrapalha a chegar nessa agenda de 10 mil é você mesmo. Você com as suas inseguranças, vocês com os seus receios, você com a dificuldade de tomada de decisão. Por quê? Porque normalmente um profissional de educação física ele escolhe a profissão pelo amor, pelo gostar da profissão. E isso acaba acontecendo de você entrar para a faculdade, né? Acaba acontecendo de você entrar para a faculdade e a faculdade ela te forma para ser funcionário de uma academia, funcionário de alguma empresa. E pelo fato de você ser formado para ser esse funcionário, talvez por você ter a primeira oportunidade de trabalhar dentro de uma academia, talvez você ache que essa é a única oportunidade que você vai ter, por você não conhecer outros mercados e aceita um salário que a academia te oferece, porque acha que é a única opção, né? Porque você ainda não teve contato com clubes, com personal, com hotéis, com recreação, enfim, com as outras áreas da educação física. E você pode estar aí, às vezes, numa academia, recebendo R$16,85 a hora a aula, e eu chego e falo para você que é possível ter uma agenda de 10 mil, e talvez a sua mente embaralhe um pouco. Poxa, a vida inteira eu recebi esse valor, ou durante muito tempo nessa empresa eu recebi esse valor, e agora o Matheus está falando para mim que ter uma agenda de 10 mil como professor de natação pode ser possível, né? Ele está fazendo essa aula para falar alguma coisa sobre isso. Será que é possível mesmo? Olha, eu falo para vocês uma coisa. Quando você pensa em ganhar mais, porque a gente está falando aqui de você sair de uma hora aula de 16,85. Quando você pensa em ganhar mais, qual é a solução que você acha para ganhar mais? Digita aqui nos comentários para eu saber quando você pensa em receber mais, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, né? E aí, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat para a gente ter essa interação, porque a maioria dos profissionais que quando pensam em ganhar mais, eles pensam nas seguintes coisas, olha, para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar em mais de um lugar. Né? Então, eu tenho que trabalhar ou em duas academias, ou numa academia e trabalhar de Uber, né? Porque tem gente que ainda trabalha em outras áreas também para complementar a renda. Né? Ah, eu tenho que trabalhar em uma academia top. E aí, quando a gente fala de academia top, a gente fala de redes como Bodytech, Companhia Atlética, porque existe essa imagem de que, olha, eu trabalhando numa grande academia, eu vou receber mais e melhor. E talvez, por você não conhecer esse mercado, você assuste quando você vá para alguma rede como essa. Né? O salário não é o salário dos melhores, mas são empresas que realmente investem na capacitação profissional. Porém, se você pensa em ir para uma unidade dessa, pensando em receber mais, talvez você possa se assustar com o salário, né, dessas redes. E aí,
trabalhar em uma academia top pode ser uma opção que está na sua mente, mas talvez não seja essa a melhor solução. Mas algumas pessoas ainda pensam que trabalhar de 7 da manhã às 21 horas vai ajudar você a chegar nessa agenda de 10 mil. E eu falo para vocês, olha, trabalhar de 7 a 21 horas vai deixar você, às vezes, mais irritado, deixar vocês mais cansados, mais desmotivados e querendo reduzir a carga horária de trabalho, porque vocês estão trabalhando muito e ainda não conseguindo chegar naquele salário desejado, né? Algumas pessoas ainda pensam em trabalhar final de semana, né? E aí, além de trabalhar de segunda a sexta, também complementam a renda final de semana e faz tudo dentro de uma academia, né? Ela trabalha de professor de natação infantil, adulto, hidroginástica, natação para idoso, zumba, jump, musculação, enfim, várias coisas. Ela acha que ela tem que fazer de tudo dentro da academia para ser mais valorizada. Mas quem faz tudo, às vezes não faz nada. Quem quer atender todo mundo, às vezes não atende ninguém. E qual que é a conclusão que eu quero chegar para vocês desses pensamentos, né? A pessoa que trabalha muito, ela não tem tempo para ganhar dinheiro. E normalmente um professor de natação que trabalha demais, às vezes ele não tem tempo nem para ir no banheiro, né? E aí a gente fica na dúvida, né? Como é que será que acontece por ele não sair da água, né? Ele não vai nem no banheiro, será que ele faz ali mesmo, né? Fica aquelas piadinhas e tal. Mas a gente fala brincando, mas é isso mesmo. Tem professor de natação que não tem tempo para almoçar, sai almoçando correndo e dirigindo, nem consegue almoçar em casa com calma e acaba que já sai de um trabalho e vai para o outro. Então, é uma coisa a se pensar, né? E além de fazer todo esse esforço, trabalhar muito, não ter tempo para ir no banheiro, no final do mês, quando vai fechar a conta, não paga as contas, o salário que recebe, está insatisfeito por essa sobrecarga, essa desmotivação, fica no vermelho pagando juros, pagando LIS, pagando para o banco tudo que você está devendo, né? Às vezes pega empréstimo, não consegue realizar os seus sonhos, por quê? Tanto pela questão financeira, quanto por não conseguir juntar dinheiro para poder investir nisso a curto prazo. Os seus sonhos vão sendo deixados sempre para depois ou sempre mais para frente, porque você não consegue se organizar financeiramente para isso. E eu ainda falo mais, tem gente que tem todas essas situações juntas. Olha, a pessoa trabalha em mais de um lugar, trabalha numa academia top, de 7 às 21, além do final de semana, faz de tudo dentro dessa academia e ainda não tem o salário que deseja. Então, eu só queria reforçar para vocês que hora nenhuma eu estou falando mal de uma academia. Até porque eu fiquei numa academia por 10 anos. E não é essa a situação que eu estou falando para vocês. Se você optar por ficar dentro de uma academia, você tem que entender qual é a remuneração, qual é o teto salarial que uma academia pode chegar com você, né? E hora nenhuma eu estou falando mal de uma academia ou outra, por quê? A academia é, às vezes, muito o início, às vezes ela é muito o início de muitos profissionais, né? Então, muitos profissionais saem da faculdade e falam assim, ó, vou fazer estágio na academia, vou começar a trabalhar na academia. Para quem faz bacharel, às vezes tem gente que escolhe a escola e tudo mais, mas a maioria dos profissionais vão para dentro de uma academia. E aí, como a faculdade forma universitários, forma estudantes para serem funcionários de empresas quando formarem, a maioria dos professores que começam na academia começam a perceber que por mais que eles ficam muito tempo na academia, né, ou pouco tempo, enfim, o profissional percebe que aquele salário que ele está recebendo na academia não dá para ele continuar e começa a achar que o que vai resolver mesmo é o volume de trabalho que ele vai ter se ele trabalhar em mais lugares, se ele trabalhar 2 turnos, final de semana, enfim. Então, esse é o pensamento de muitos profissionais que começam em academia, por às vezes achar que é da única forma de ganhar dinheiro na nossa área, né? E aí, a gente falou aqui sobre um primeiro ponto, que é a mudança de mentalidade, né? Mas eu queria abordar com vocês agora o segundo ponto que também se faz muito importante, que é o conhecimento.
Conhecimento, porque você precisa dominar a parte técnica. A faculdade, ela está ali, a faculdade de educação física está para você ser o melhor na parte técnica. Porém, a faculdade ela te ensina muito pouco sobre a parte técnica mesmo, ela aprofunda muito pouco. Então, às vezes, você vai para o mercado com o conteúdo que você aprendeu na faculdade para atuar. E dentro disso, nós temos 3 tipos de profissionais, 3 tipos de professores. O primeiro professor é o professor rola-bola, o segundo professor é o professor Google e o terceiro é o professor referência. E quais são as características desses professores? O professor rola-bola forma na faculdade e acha que é suficiente aquele conteúdo que ele aprendeu e não acha de jeito nenhum que ele precisa se atualizar para o mercado, ou seja, é aquele professor que está na zona de conforto, acha que está sabendo de tudo daquele segmento ou daquela área que ele está atuando, não se atualiza, não se capacita e faz aquela aula mais do mesmo, aquela aula monótona, aquela rotina de sempre, né? E até mesmo tem um jargão aqui da educação física que tem o quarteto fantástico, né? É aquele professor que na educação física só dá futebol, queimada, vôlei e basquete. Então, é o professor rola-bola, aquele professor que faz mais do mesmo e acha que está tudo bem. Professor comum, né? E aí nós temos o professor Google. O professor Google, ele se forma na faculdade e percebe que precisa se atualizar e se capacitar para se diferenciar no mercado. Então, esse professor já é diferente, né? Ele busca o tempo todo se atualizar, porque ele concorda que ele tem que ser muito bom tecnicamente para se destacar no mercado e para que ele seja uma referência na região. E esse professor, ele já é um profissional diferente do professor rola-bola, que o professor Google, ele já sai mais um pouco da zona de conforto, mas ele ainda acha que a melhor opção é ser o melhor tecnicamente. Muito diferente do professor referência, que o professor referência, ele forma na faculdade também, ele sabe que precisa se atualizar, sabe que precisa se capacitar, mas ele percebe que ser tecnicamente não é a única coisa que ele precisa ser. Ele também acha importante saber se vender. Então, ele entendeu 2 chaves essenciais para você caminhar rumo à agenda de 10 mil, que é o quê? A chave técnica e a chave do saber se vender. Então, esse professor que busca ser o melhor tecnicamente e saber apresentar bem os seus serviços, né, as suas aulas, saber se vender realmente, ele é aquele professor que é o queridinho da academia, é o queridinho como personal dos seus alunos, é aquele professor que todo mundo quer que ele dá aula para o filho dele, né? Então, eles procuram o professor, eles indicam esse professor, porque ele entrega resultados. É aquele professor que se dedica, que ele se compromete e corre atrás o tempo todo de ser a melhor versão dele todos os dias, para entregar sempre o melhor, correndo atrás o tempo todo de se capacitar. É aquele professor que a gente coloca até uma hashtag para ele, né? Hashtag inconformado. Porque ele não se contenta com mais do mesmo, ele não se contenta com uma rotina de aulas monótonas, ele não se contenta com não saber atender o seu cliente ou o seu aluno da melhor forma possível, de tentar entregar resultados a curto prazo, ele quer isso o tempo todo. Ele não se acomoda. É aquele professor que ele é realmente inconformado porque ele quer deixar um legado, ele quer fazer parte de um processo de resultados no segmento que ele escolheu, né? E ele não é só bom tecnicamente, ele também sabe se vender. E isso a faculdade não te ensina, né? Se ela te ensina pouco sobre a parte de natação, né? Ou muito pouco para você estar no mercado de uma forma diferenciada, imagina só saber se vender. Você não aprende isso na faculdade. E se a faculdade não te ensina, então você fica carente de saber dar feedback, você não sabe registrar as suas aulas e você não pensa além da técnica. Por que eu falo isso para vocês? Essa parte de saber se vender, quando você sabe dar feedback para o pai começa a entender todo o processo de evolução do filho, ou para o seu aluno, ele consegue entender
de onde ele estava, onde ele chegou, qual foi a evolução dele, o que ele precisa melhorar, né? E isso é você pensar como um professor, mas como um líder dentro d'água, não só como professor. Porque às vezes o professor fica com medo de dar feedback pela reação dos pais, e você não, você dá o feedback justamente para poder se posicionar como uma autoridade, como um professor de respeito que realmente sabe o que faz e que vai orientar o melhor para o seu aluno, né? Se a faculdade não te ensina a ter uma vitrine atrativa, uma rede social legal ou algumas formas de registrar suas aulas, eu já te falo, registre as suas aulas. Filme, tire foto, personalize esse vídeo, edite ele para você enviar para o pai a primeira aula do aluno ou todas as aulas que você puder registrar, porque isso vai te ajudar a se vender, porque o pai pode pegar esse registro que você enviou para ele e espalhar para todo mundo, sair indicando, mostrando como que foi a evolução do filho dele, né? E começar a pensar além da técnica, porque quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro. Então não é trabalhar de 7 da manhã às 9 da noite que vai te deixar mais rico, né? O você pensar além da técnica é você ter tempo para pensar em estratégias que vão aumentar as suas vendas. Porque você, como professor de natação, você, como um profissional de educação física, precisa ser bom tecnicamente e saber se vender. E na semana da Agenda de 10.000, que vai acontecer entre os dias 4 e 10 de abril, eu vou aprofundar mais sobre essas duas chaves, a chave técnica e a chave do saber se vender, num curso 100% online, 100% gratuito, com 3 aulas especiais para você. Basta clicar no link que está na bio do meu Instagram, que é só você fazer a sua inscrição, o seu cadastro, que é 100% gratuito e 100% online. A única coisa que você perde em não fazer a inscrição é ficar de fora desse curso que nós estamos oferecendo para vocês, rumo à agenda de 10.000, essa agenda tão sonhada pelos profissionais de educação física. Então, a semana da agenda de 10.000 vai acontecer do dia 4 ao dia 10. Corra lá e se inscreva. Pensando que o profissional não pode ser somente bom tecnicamente, também tem que saber se vender, a gente tem que imaginar que os nossos alunos eles deveriam ser tratados como os nossos clientes, né? O professor deveria ser o melhor vendedor da academia, ele deveria ser o melhor vendedor dos seus serviços. Por quê? Ele é aquela pessoa que domina mais a parte técnica e ele deveria saber mais dos benefícios, saber as orientações que realmente vão fazer com que o cliente feche negócio com ele, comece a colocar o filho para nadar, e enquanto o professor de natação se enxergar apenas como professor, ele vai ser mais do mesmo, ele vai ser um professor rola-bola, ou talvez, no máximo, aí, um professor Google, né? E não vai conseguir chegar a ser um professor referência. Porque você já percebeu, na academia que você trabalha, se você trabalha na academia, que aquele professor que está do seu lado, que talvez você até se compare com ele pensando assim, nossa, eu conheço muito mais tecnicamente do que ele, mas talvez ele tem mais alunos, ele trabalha nos melhores horários, recebe um salário muito melhor que o seu, por quê? Talvez ele pode ser médio tecnicamente, mas ele sabe se vender, ele sabe interagir com o público, relacionar com os clientes, ele sabe vender a sua aula, o aluno sai da aula feliz, animado, e ele quer voltar, então ele sabe se vender. Então, nós temos que pensar sempre nas duas chaves, ser o melhor tecnicamente e saber vender o nosso serviço, né? E aí nós falamos aqui sobre esses 3 tipos de professores, mas eu quero te oferecer uma surpresa, né? Nós estamos falando aqui sobre como ter uma agenda de 10.000 sendo professor de natação, se é possível, se não é, e para você ter acesso a um material específico sobre essa aula, eu queria pedir à minha equipe para oferecer para vocês, criar para vocês e mandar um e-book sobre essa aula. E se você quiser esse e-book, basta você colocar hashtag eu quero aqui nos comentários, no nosso chat, que a minha equipe vai se organizar para enviar esse e-book para vocês da nossa aula de hoje, tá bom?
mas você precisa colocar hashtag eu quero, que a minha equipe de prontidão vai procurar vocês e vai enviar esse e-book para vocês de uma forma estratégica, tá bom? Eles vão direcionar vocês, mas essa surpresa ela vai acontecer para quem se inscrever na semana da agenda de 10 mil, tá bom? Então, ao mesmo tempo que se você colocar aqui eu quero, vai lá no link, se inscreva na semana da agenda de 10 mil e a minha equipe vai se organizar para enviar esse e-book para vocês, tá bom? Galera, então, olha, conclusão, o que a gente falou aqui hoje? Nós falamos sobre como ter uma agenda de 10 mil. Será que é possível? Será que é realmente possível um professor de natação faturar 10 mil reais por mês? Né? E sim, é possível. É muito possível, desde que você tenha essa mudança de mentalidade, abra sua mente para as possibilidades que você tem no mercado aquático, né? Que você entenda, né, que a academia não é o pior lugar para se trabalhar, muito pelo contrário, ela te dá uma base para você aprender, mas que você na faculdade foi treinado para ser funcionário de uma academia, funcionário de uma empresa, funcionário de um hotel, de um clube, e lá você talvez não consiga chegar nessa agenda de 10 mil, mas você pode receber um bom salário, aí você que tem que decidir o que você quer. Por isso que a gente está falando sobre essa mudança de mentalidade. Se você realmente quer 10 mil, dentro de uma academia você não vai conseguir isso. E se você é um rola-bola ou um professor Google, comece dando o primeiro passo para você caminhar rumo à agenda de 10 mil, que é o quê? Clicando no link que está na bio do meu Instagram e se inscrevendo para a semana da agenda de 10 mil. Porque lá nós vamos aprofundar mais sobre o professor referência, aquele professor que percebe que tudo que ele conquista, né, tudo que ele precisa fazer para chegar nessa agenda de 10 mil é ser bom nas duas chaves. Quais chaves? A chave técnica, que é ser um excelente profissional, sabendo planejar aulas, sabendo exercer a criatividade no seu dia a dia, ter uma boa estrutura de aula, ser um profissional dedicado, um líder dentro da água, enfim. Tudo isso a gente vai aprofundar na semana da agenda de 10 mil e é importante que você também entenda como se vender, né? Sabendo se vender, você acaba impactando os seus alunos, impactando os seus clientes a quererem sempre você, porque você vai ser aquele queridinho deles, tá bom? E essa chave técnica, a chave do saber se vender, nós vamos aprofundar mais na semana da agenda de 10 mil. Então, sim, é possível, mas depende desse passo a passo, né? E para você entender um pouquinho sobre isso, né? A semana da agenda de 10 mil, nós vamos aprofundar sobre esses conteúdos que a gente falou para vocês, mas olha só aqui, ó, eu estou mostrando para vocês uma pulseirinha, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui. Essa pulseirinha aqui, ó, vou ver se eu consigo mostrar, tá escrito aqui, ó, hashtag sou referência em natação para bebês. Essa pulseirinha é o compromisso que eu tenho com as pessoas que participam do treinamento do Universo Aquático dos Bebês, né? E que a gente vai explicar para vocês na semana da agenda de 10 mil como que isso funciona, tá bom? Mas eu vou deixar aí como surpresa para vocês participarem da semana da agenda de 10 mil. E existe uma outra situação. Lá na semana da agenda de 10 mil, nós vamos divulgar uma oportunidade para você que quer ter essa agenda tão sonhada. Então, fiquem atentos, porque lá vai ser um curso 100% online, 100% gratuito, para você alavancar a sua carreira como professor de natação, mesmo começando do zero, tá bom? Lembrando que o link está na bio do Instagram, é só clicar, fazer seu cadastro e seja um profissional inconformado. Então, se você é um professor que está cansado de receber R$16,85 a hora a aula, está cansado de trabalhar de 7 da manhã às 9 da noite, está cansado de ficar no vermelho, não conseguir pagar suas contas, não consegue realizar aquela viagem que você queria há muito tempo, comprar um carro, enfim, realizar os seus sonhos,
coloca aqui hashtag inconformado, porque a hora de você virar a chave e caminhar rumo à agenda de 10 mil chegou, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa nossa live de aquecimento da semana da agenda de 10 mil, né? E não se esqueçam, eu vou te dar uma dica aqui, eu ia terminar a live agora, mas eu vou te dar uma dica que pode mudar a sua vida daqui para frente. E essa dica, ela se faz muito importante porque a partir do momento que você já entendeu que você precisa ser bom tecnicamente e saber se vender, lá na semana da agenda de 10 mil, nós vamos ensinar os pilares essenciais para que você tenha essas duas chaves potencializadas como profissional de educação física, como professor de natação. Se a faculdade não te ensina, eu vou te ensinar na semana da agenda de 10 mil. Então, a minha dica é, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Corre lá no link da bio, clique e se inscreva na semana da agenda de 10 mil, ok? Galera, então, mais uma vez, vou reforçar aqui com a minha equipe. Todo mundo colocou hashtag eu quero, se inscreveu lá na semana, mandem o e-book. E foi um prazer estar aqui com vocês nessa live, nessa quarta live da semana de aquecimento para a semana da agenda de 10 mil. E eu te espero nessa semana da agenda tão sonhada para a gente abrir a nossa mente para o universo de possibilidades, ok? Um abraço para vocês e mergulhe com a gente!